Boa noite, amados, povo de Deus, boa noite. Vamos iniciar aqui mais uma live para se aprofundar no tema de intimidade com Deus. Deixa eu só botar o tema aqui, fixar. Quero que você preste muita atenção para a gente iniciar. Boa noite, meus irmãos, Deus abençoe. Meu nome é Renato, sou diretor espiritual da Igreja Católica há mais de 10 anos e ajudo bastante gente, graças a Deus, a cuidar da alma a partir da oração, da profundidade na vida de oração, para ter uma intimidade maior com Deus, tá? Deixa eu só aceitar aqui a participação. O que eu vou usar hoje, gostaria que você abrisse, ele está em Mateus capítulo 18, versículo de 1 em diante. Mateus capítulo 18, versículo de 1 em diante. Eu vou ler e a gente vai partilhando aqui juntos, tá bom? O tema de hoje é intimidade com Deus. Como eu faço para aumentar a minha intimidade com Deus? Você precisa hoje aumentar a sua intimidade com Deus? Sabia que quando você aumenta a sua intimidade com Deus, vários pilares da sua vida vão melhorando? Porque você vai começando a reorganizar a sua vida num sentido único, principalmente no tema que eu vou abordar aqui hoje, que é do casamento, tá? Aumente a sua intimidade com Deus, que você vai aumentar a sua intimidade com seu cônjuge e todo mundo vai olhar para a mesma direção. Todo mundo vai entender qual é a organização do seu lar. E, irmãos, isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente tem um lar e não sabe qual é a posição de cada um dentro de casa. Qual é a posição do pai, qual é a posição da mãe, qual é a posição dos filhos. Então vamos entender isso dentro do Evangelho? Está lá em Mateus capítulo 18, versículo de 1 em diante. Eu vou lendo e a gente vai explicando. Nesse momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Às vezes a gente está aqui, né, na Terra. A Terra é esse vale de lágrimas, mas é um lugar onde a gente começa a galgar e ir em direção ao céu. É onde a gente planta aqui para colher lá no céu. Então é um lugar que a gente deve já começar a fazer o céu transparecer aqui na nossa vida, principalmente dentro da nossa filha, da nossa vida, principalmente dentro do nosso matrimônio. É o lugar onde isso tem que começar acontece um processo de transcendência, né? Você está na terra desejando viver o céu. Então, os discípulos eles perguntaram para Jesus assim: quem é o maior no reino dos céus? Mas estavam muito apegados ainda às coisas da terra e querendo saber as coisas do céu. E Jesus, né, nessa resposta, ele vai falar aqui no sentido seguinte: ele poderia falar, né? Vamos dizer assim: o maior no reino dos céus é Deus, a Santíssima Trindade, depois São João, depois Maria Santíssima. Estou aqui falando rápido, né? Não sei qual é a ordem do céu, né? Santíssima Trindade, Maria Santíssima, os anjos, São José. Ele poderia explicar isso, mas ele veio explicar de uma forma terrena, para você começar a entender aqui na Terra como deve ser a organização da sua vida, para você começar a entender as coisas lá no céu. Eu te convido a seguir minha conta aí, ó, clica aqui na setinha, Renato.direção espiritual. Para quem estiver vendo a live gravada no YouTube, segue aqui meu canal, meu e da minha esposa, Métodos Naturais, tá bom? Quem é o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrarei no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como essa criança será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Essa palavra, ela é, pelo mundo, às vezes, ela é muito mal interpretada.
né? Aí a pessoa fala, então eu vou virar uma criancinha. Imagina um pai, chefe de família, precisa trabalhar para manter sua casa. Aí ele lê essa passagem. Alguém explica isso para ele. Você tem que ser igual uma criancinha. Ah, então eu vou ser mimado igual uma criança. Vou parar de trabalhar. Preciso do sustento na minha boca. Né? A pessoa olha a criança dessa forma. Mas não é nesse sentido de... até a própria palavra fala. Ó, não é para você ter uma ingenuidade exagerada. A criança ela é ingênua, mas é humilde. A gente precisa dessa humildade. A criança é desamparada. A criança é desamparada. Quem ampara é os pais. A gente não pode ser adultos, marido e mulher, no sentido de que eu preciso sempre de alguém para me amparar. Você deve ser o sustento, os pilares de sustentação da sua casa. Os seus filhos devem te ver como esses pilares de sustentação. Nosso Senhor está falando aqui sobre a questão de ter o coração puro. É isso que a gente deve trazer da criança. A pureza do coração, o sorriso, o não se incomodar demais com as coisas mundanas. É você rever os seus grupos de WhatsApp e ver o seguinte ali. A quantidade de coisas que estão se colocando, que está tomando meu tempo mental, a minha intimidade com Deus. Ah, vai ter guerra, vai todo mundo morrer. Ah, vai ter uma peste, vai todo mundo morrer. Ah, vai entrar um político, vai todo mundo perder o emprego. Ah, a preocupação exagerada com as coisas lá de fora e eu não estou me preocupando com as coisas de dentro da minha casa. Muito mais interior que dentro da minha casa, de dentro da minha alma. Se eu não me preocupo em tornar a minha alma como a alma de uma criancinha, desejando essa delicadeza que Deus dá a cada um de nós, dessa pureza, como eu vou ouvir Deus? Como eu vou ouvir Deus? Dessa mansidão que a criancinha tem, como eu vou ouvir Deus? É isso que as pessoas estão esquecendo nos dias de hoje. Imagina na situação, imagina Deus declarando, nosso Senhor, né, Jesus, declarando lá na época, em Jerusalém, que para entrar no reino dos céus tinha que ser igual uma criança. Gente, naquela época, a mulher e as crianças, elas não valiam nada para aquela sociedade. Quem valia eram os homens, somente os homens. Então, aqueles que são adeptos ao feminismo, que falam assim, o feminismo salvou a sociedade. Bulufas, quem salvou a sociedade, está salvando e redirecionando ela em direção a Deus é o cristianismo. Porque a primeira pessoa que acolheu verdadeiramente a mulher foi nosso Senhor Jesus, que acolheu uma criança, foi nosso Senhor Jesus. Ele não desacolheu o homem, nem um patriarca. Ele só falou que isso tudo deveria viver em comum acordo dentro de uma família. Então, o que ele está colocando aqui, estabelecendo bem, é essa reorganização em família. Cada um saber o que faz dentro de casa. Amados, quantas mulheres e quantos homens a qual eu faço direção espiritual, eles não sabem a posição deles dentro do próprio lar. Eu sou homem, o que eu faço? Eu sou mulher, quem que manda? Eu sou as crianças, eu sou a criança, sou adolescente, eu mando nos meus pais. Está errado. Há sim uma organização. E a palavra de Deus descreve isso. A palavra de Deus descreve corretamente como é que é essa organização. A primeira coisa é todo mundo ter intimidade com Deus, ser direcionado a Deus. Segundo, o homem é a cabeça do lar, a mulher é a alma. E as crianças são seus frutos. Então, quando ele fala assim, ser uma criança é a coisa mais importante para entrar no reino dos céus. Aí eu pergunto, dentro do casamento, o que é o mais importante para você, mulher? Quem é o mais importante para você, homem, dentro do casamento? Aí você vai falar, você acabou de ler na palavra, eles são nossos filhos, é errado. Dentro do matrimônio, para um homem, a pessoa mais importante é a mulher, é a sua esposa. E para a mulher é o seu esposo, depois os filhos, que são fruto dessa união.
Então, o que que adianta você tratar bem e menosprezar o seu marido, sua esposa? Os filhos vão estar vendo essa posição. Os filhos vão olhar para isso e não vão entender o suporte, e vão buscar esse suporte lá na rua, com o professor, com pais de amigos dele, com o tio. Ai, meu pai e minha mãe não. Eles não são suporte, eles não são direção nenhuma para a minha vida. Por isso que desde a infância, da adolescência, a importância de manter essa intimidade na família é a importância das crianças olharem para isso e falarem: eu tenho uma direção na minha vida. Por isso que o mundo cada vez mais demanda disso, da importância de se ter uma família. Mas qual o desejo número um do mundo? Destruir isso. Destruir isso. Destruir o casamento, destruir a união do marido com a esposa e começar a enfiar na cabeça das crianças desde a escola de que família não é esse tipo de sustento. O quem vai te sustentar é o Estado, é a organização estatal. Ele é o pai de você, não seu pai e sua mãe. Se você começar a perceber, isso está acontecendo já há muito tempo. Por isso que tem certas coisas que a gente não consegue resolver depois que as coisas passam, vira adolescência, vai virando a fase adulta. Hoje, muitos adultos, gente, eu quero que você entenda isso com carinho. Muitos adultos hoje, 30, 35 anos, morando com os pais. Não casaram, não formaram família. São eternos ingênuos. Não conseguem encarar. Mesmo que você não tenha casado, vai morar sozinho. Para você amadurecer. Ah, mas Renato, eu separei do meu marido e voltei para casa. É uma situação, gente. É uma situação diferente. Estou falando uma situação normal da vida. Hoje você está começando a ver crianças que viram jovens, que viram adolescentes, que viram adultos e ainda estão dentro de casa. Não conseguem se manter um lar. Entende? Então você carrega a pureza da criança, mas não a ingenuidade de sempre depender de alguém para cuidar de você. Você tem que ser um gerador, você tem que ser um cuidador, você tem que ser um provedor, tanto o homem quanto a mulher. E dar esse suporte para o seu filho, para a sua família. Isso tudo dentro de casa. Então, quando acontecer, aí continua o Evangelho, e se meu filho se perder, ele não teve coração de criança, aí que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra. Vamos dizer que seja seu filho, ou seja o seu esposo, que está com problema de alcoolismo, está com problema de droga. Uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram? Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na verdade, para Deus, todos nós somos pequeninos. A gente tem que olhar Deus como Pai, porque todos nós somos filhos. E aquele que se desgarra desse rebanho, Deus faz de tudo para que essa pessoa volte. E Ele pode te usar como instrumento para seu marido, para seu filho, essa ovelhinha que está perdida para sua esposa. Então você tem que ser esse canal de graça para fazer essa ovelha voltar para o redil do Senhor, para o rebanho do Senhor. Mas como fazer isso? Com um coração de criança. Amém? Quero fazer um convite para vocês. Aqui são só 15 minutos de partilha, de oração, mas eu quero que você aprenda mais. Eu quero que você tenha uma profundidade maior em ter uma intimidade com Deus e ter uma intimidade conjugal. Quero te convidar para uma formação que eu e minha esposa vamos dar nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Semana que vem, segunda, terça e quarta. Segue aqui meu perfil, você vai ver o link lá na minha bio. Entra no grupo, tá? Que você vai entender como, e lá a gente vai explicar dentro do grupo como essa formação vai ser feita. Tá bom, meus amados? Para você ter essa intimidade maior com Deus. Isso vai mudar a sua vida, a direção da sua vida. Amém? Vamos rezar a Ave Maria, pedir que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado e nos proteja dos dardos inflamados do maligno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós
entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.